silêncio. Muito silêncio. E muita atenção na palavra. Vocês do outro lado também aí. Atenção na palavra, porque a palavra tem poder muito grande. Olha, minha gente, boa noite. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta. Presidente da obra, o apóstolo Fernando. Vice-presidente, a bispa Simone. Somos pernambucanos. Eu sou de Garanhuns, da Suíça pernambucana. Simone, a bispa, é de Serra Talhada, do forró, do chachado. Nós somos nordestinos. O maior homem com maior glória. Hoje, minha gente, eu estou muito feliz. Porque encontrei um pastor. Hoje eu encontrei um pastor. E ele me encontrou. Hoje eu encontrei um homem que conhece o Evangelho de Jesus. Ele, 10 anos de pastores pregando todo dia, 10 não, parece que 20 anos de pastores. Tiraram ele da igreja simplesmente por uma coisa. Silêncio, gente. Por uma coisa. Ele prega o Evangelho. E as igrejas não pregam o Evangelho. As igrejas que vocês estão pregando aí, chama-se exclusivamente louvores. E não é de Deus. Venha, pastor, vou provar a vocês que vocês estão errados. A Bíblia diz, não adianta você estar lavando de boca e o coração mal para Deus. Dá solução de quê? Está resolvendo o que é isso? Nada. Presta atenção. E ele disse uma coisa que eu já sabia e já tentava fazer, mas eu vou fazer. Porque não adianta você obedecer os nove mandamentos e não obedecer um, você já perdeu os 9 que você obedeceu. O sábado, a Bíblia fala todinha que nós temos que obedecer o sábado. O sábado, ele falou para mim e nós discutimos dentro da Bíblia. É muito bonito isso. Eu acho lindo. Eu queria que vocês, em nome de Jesus, me ouvissem. E obedecessem a palavra. Vamos ouvir. Levíticos. Levíticos, minha gente, é uma tribo. Ela foi escolhida para Deus, não foi para louvar para Deus, não, como esses idiotas falam aí, não. Levítico foi escolhido para tomar conta do tabernáculo de Deus. Está ouvindo? Ele foi escolhido para tomar conta onde está a caixa, aonde está guardado a tábua dos 10 mandamentos. Certo? É a função dos levíticos. Vocês vão ver agora para frente. Elas são meia tribo. Ela não é uma tribo completa. Ela é o que? Meia tribo. Vamos lá. Lei a favor dos escravos. Lei a favor dos escravos. Também se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, vende-se a você e não faz servir como um escravo. Quer dizer, ele não aceita, Deus não aceita a gente fazer aqueles que são da gente escravos da gente. Tratai-o como um trabalhador, diarista ou
estrangeiro que morra com você até o ano júbilo, more com você, desculpe, até o ano júbilo, e ele trabalhar para você. Então ficará livre de você, e os filhos dele voltará à sua família, e à propriedade de seus pais, porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito, e não serão vendidos como escravo. Não abominai sobre ele com tirania, mas tema o seu Deus. Olha, gente, eu estava lendo aqui agora e eu me lembrei de um caso do meu pai, não foi eu, que eu nunca, graças a Deus, eu nunca humilhei ninguém. E meu pai tinha um comboio de primo dele, Zezé, Juca, Maria. Ele humilhava eles, porque eles eram empregados do meu pai. Pisava neles. Aquilo para mim, me doía dentro, porque eu nunca aceitei esse sistema de trabalho. Nunca. Quando ele diz, quanto aos escravos, ou escravo que vocês tiveram, virão das nações que estão ao redor de vocês, deles vocês comprarão escravos, e escravos também poderão comprá-los, dos filhos dos estrangeiros, que peregrina entre vocês, deles e das famílias deles, que estiverem com vocês, que nasceram na terra de vocês, e eles se tornarão propriedade de vocês, e vocês poderão deixá-lo como herança para os seus filhos, e depois de vocês, para que seja propriedade deles. Vocês poderão fazer com que esses servos perpetuais, mas sobre os seus irmãos, os seus filhos de Israel, vocês não devem dominar com tirania ou sobre os outros. Quer dizer, preste atenção. Preste atenção. Eu, que meu pai fazia com meus primos, os primos deles, parente meu, aquilo me doía. Eu dizia, papai, não faça isso. Eles são seu sangue. Não, é porque eles são isso. Porque perderam tudo que tinha e o que aconteceu com eles. Eu vim perder tudo que eu tenho, só não perdi tudo porque eu encontrei o meu Deus. E hoje eu sou rico, em nome de Jesus. Mas a palavra, está ouvindo, irmão Júnior? Está ouvindo, vovô? Vocês estão ouvindo aí? A palavra, ela lhe faz você se levantar e se ver, se lembrar do que você já passou dentro dos seus familiares. Aonde é Jesus? Se um estrangeiro ou peregrino que more no meio do povo enriqueça, e se algum do seu povo tornar-se pobre, venda-se com escravo a esse estrangeiro ou peregrino que more no meio do povo, ou alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda da possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatar o seu tio ou primo, poderá resgatá-lo
um outro parente de uma família também poderá resgatá-lo, se tiver condições poderosas, resgatar em si mesmo com aquilo que o comprou. Acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o preço da sua vinda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um trabalhador diarista. Gente, é complicado servir a palavra. Presta atenção, meu povo. Pare, senta aí um pouco. Vocês prestem atenção. Vocês não brinquem não, meu povo. Quando Deus diz assim: se ainda faltará muitos anos, devorará proporcionalmente a ele o dinheiro pelo qual fui comprado, o preço do seu sangue. Gente, é complexo. Silêncio, eu estou pedindo silêncio. Olha, gente, eu vou explicar uma coisa a vocês. A Bíblia é uma coisa sagrada. Eu estava me lembrando agora aqui de um gerente que foi no meu pai, chamado Antônio Isidro, primo do meu pai. Papai maltratava muito ele. Como é que uma coisa que faz mais de 10 anos, 20 anos que ele morreu, depois dessa pregação aqui, eu venho me lembrar das coisas que meu pai fazia com ele? É uma coisa que você fica, jovem, querendo entender, e você não vai entender nunca. É por isso que a gente tem que andar certo, jovem. E vocês que estão me ouvindo. Você não tem filho? Você não tem filha? Você não tem irmão? Pai? Você faz alguma coisa com alguém, meu povo, e você vai pagar. Olha eu pagando pelos erros do meu pai. Que eu nunca fui ruim com o meu povo. Eu era chamado, meu povo, de Deus, o pai da pobreza na minha região. Região de Garanhuns, de São João, Saloá, Iati, Pernambuco. Hoje eu estou vendo aqui, depois dessa leitura aqui, coisas que meus familiares lá atrás fizeram. É por isso que a palavra diz que até a 10ª geração paga. Quando ele diz assim: se restarem poucos anos até o ano de júbilo, então fará contas com eles e pagarás em proporção aos anos restantes e o preço do seu restante, como trabalhador diarista, de ano em ano, estará com aquele que comprou, e não permita que o comprador domine sobre ele com tirania, se não for resgatado por algum desses meios, sairá no ano de júbilo, e ele e seus filhos com ele, porque é a mim que os filhos de Israel servem, e eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quem é que está dizendo isso? Deus. É isso aí que Deus está dizendo. Deus está dizendo aqui, meu povo, que está tirando a gente da terra da pobreza, da prostituição, da mentira. Está nos libertando, quando ele diz: benções decorrente
da obediência. Olha aí. Cadê Nivaldo aí? Olha aí. De dentro de casa. Cadê Nivaldo? Benções de decorrência da obediência. Se eu estou falando com meu filho, para ele assistir a live. Na presença. Porque eu quero que todo mundo aprenda a palavra de Deus. Capítulo 26, versículo 1. Ó, benções decorrente da obediência. Olha, preste atenção, viu? Vocês que estão aqui. Não faça ídolos. O que é ídolos? Imagem. Para vocês. Nem levante imagem de escultura, nem coluna, nem ponha pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se enclarecer diante dele, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardai os meus sábados, aqui, ó. Está errado, isso não pode. Se ele está mandando guardar os sábados, é para ser guardado. Guardar os meus sábados, reverenciar o meu santuário. Eu sou o Senhor. Isso é Deus falando. Está vendo? Aí a gente se lasca trabalhar dia de sábado. Tem vezes que há até um problema sério. Quando ele diz, ó, se andares nos meus estatutos, ó, guardarás os meus mandamentos e os meus cumprirem, quer dizer, preste atenção, viu? O que Deus está falando. Preste atenção vocês do outro lado. Vocês só gostam quando eu falo sério, né? Só gosto quando eu dou regulagem, como eu dei hoje aqui numa neguinha, atrás de se matar. Devia ter até vergonha na cara. Como é que uma menina tão bonita quer se matar? Nem se matar, nem matar os outros. É errado. Olha quando ele diz, capítulo 26, versículo 3. Se andarás nos meus estatutos, guardarás os meus mandamentos, e os cumprirem, então eu lhe darei a chave na época certa. Ó, Deus falando comigo. Ó. Vocês têm que entender quando Deus falar com vocês. Ou vocês não estão entendendo? Quer que eu explique direitinho? Vocês que estão do outro lado, ó, como ele diz, ó. Então eu lhe darei as chuvas, as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita, as árvores do campo dará o seu fruto, e a debulhar dos grãos se estenderá até o tempo da vindina das uvas, e a vindina se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão, e a vontade habitarão em segurança na sua terra. Estão vendo? Ontem falou aqui, quem estava aqui viu, que terra não se pode vender. É pecado. Mas como você é proprietário, você tem que vender, senão você fica de modo. A gente é muita coisa que a gente tem que estudar, tem que ver. Estabelecerei a paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorizem.
Está vendo aí? Quando você obedece a Deus, estão ouvindo, minha gente, que obedece à lei, afastarei da terra os animais nocivos, pela terra de vocês não passará espada. Quer dizer, Deus está dizendo a gente aqui, se nós obedecer Ele e fizer o que Ele está mandando aqui a lei, ó, Ele diz aqui, ó, guardais o meu sábado e reverenciais o meu santuário, e eu sou o Senhor. Quando Ele diz, se andares nos meus estatutos, guardareis os meus mandamentos e os cumprirás. Quer dizer, se você andará, nada lhe atinge. Nada. Vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão à espada diante de vocês. Quer dizer, se tiver alguém inimigo seu e você chegar junto dele e ele se levantar para você e você for obediente a Deus, você não precisa brigar não. Porque Deus faz ele cair. Aquilo que eu lhe contei. 5 de vocês perseguirão, 100 deles. 100 de vocês perseguirão 10.000, e os 10 inimigos cairão à espada diante de vocês. Isso é quem obedece à lei de Deus. Olhai para vocês e ofereceis fecundos, e os multiplicarei, e confundarei as minhas alianças com vocês. Comerão o que tiver sobrando da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, julgarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porém, o meu tabernáculo no meio de vocês, eu não me aborrecerei com vocês. Quer dizer, Deus só aceita a gente comer o que tiver de bom. Deus não aceita a gente comer porcaria, não. A Bíblia não diz que a gente tem que comer do melhor da terra? Andarás entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Está vendo? O que é que ele está dizendo? Que anda no meio da gente. Eu sou o Senhor Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fosse escravo do egípcio. Quebrei o jugo que pisava sobre vocês e fiz andar de cabeça erguida. Quer dizer, se você fizer a vontade de Deus, fizer o que Deus está te mandando, obedecer à lei de Deus, nada te atinge. Nada. Nada. Quando ele diz, castigo derrotes de desobediência. Quer dizer, castigo derrotes da desobediência. Quer dizer, se a gente desobedecer a Deus, Ele nos castiga. Capítulo 26, versículo 14, quando ele diz assim, mas se não me ouvirem e não cumprir todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízes, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então se eu farei isto, trarei sobre vocês pavor, fraqueza, sobre que fazer desaparecer o brilho dos seus olhos e defender
a mim a vida. Vocês semearão os campos, e não porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês. Serão derrotados pelos seus inimigos. Aquele que os odeia dominarão sobre vocês. E vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Está vendo aí, meu povo? Isso aqui aconteceu comigo. Isso aqui aconteceu comigo. Ou não foi, Simone? Agora quem tem essa coragem? Porque eu desobedeci a Deus. Eu não acreditei em Deus. Quando ele diz, se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais, por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da vossa, de vós, e farei com que os seus seja como ferro, a terra de vocês seja como bronze, mas gastarão as suas forças em vão, e a terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Estão vendo aí, meu povo? Vocês estão ouvindo, meu povo, do outro lado que estão aqui? Está ouvindo, vovô? Estão dando para ouvir, não estão? Nunca preguei uma coisa tão bonita e tão perfeita. E passei 30 vezes por cima disso aqui. Olha, capítulo 26, versículo 21. Se andares em opções a mim, não quiseres me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Deus traz o quê? Praga. 7 vezes piores. Será se vocês querem ouvir, porra? Vocês não querem. Vocês só querem ouvir rosa, banho de perfume, sabonete. Agora quando Deus fala como Ele quer, aí vocês caem fora. Mas aqui vocês estão dando a chance. Maria, preste atenção, Maria. Vocês estão ouvindo? Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filho, e acabarão com o seu gado, os seus reduzirão a pouco, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isso vocês não se corrigirem, não voltarei para mim, porém andarei em opção de mim. Eu também contrariei a vocês. Eu mesmo os farei 7 vezes mais, por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança. Olha aí, minha gente. Olha aí, minha gente. Vocês querem brincar com Deus? Vocês aí que estão brincando, que estão coisando, vocês querem? Vocês querem? Vocês que estão do outro lado querem? Querem? Brinca com Deus? Vocês estão vendo, porra, o que está acontecendo aí no mundo? Não.
Vocês acham que isso é o quê? Olha Deus falando aqui, o livro de Levíticos. Brinca com Deus. Prega, pastor vagabundo aí que vocês estão pregando, mentindo para o povo, contando uma santidade que não é. Olha aí a palavra, pega a palavra para o povo sentir na pele. Deixa esse cabruco embora da igreja, só fica na tua igreja quem quiser Deus. Esses imundos saem da igreja, esse é os imundos, os podres. Só fica com Deus quem presta. Quem não presta cai fora. Quando ele diz, então, quando vocês se refugiarem mais as suas cidades, enviarei a peste, para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos dos inimigos. O que é que Deus está mandando aí para vocês? Para a gente? A doença, a miséria, entregando nós na mão dos chineses, entregando nós na mão dos maconheiros, dos traficantes. Olha aqui a palavra falando, quando eu lhe tirar o sustento do pão das mulheres, poderão azar o pão de vocês, nenhum forno, e responderão por piso, vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isto não me ouvirem, andarem em opção a mim, eu também confundirei contrário a vocês, e os castigarei 7 vezes mais. Mas por causa dos seus pecados, terão de comer a carne de seus próprios. Olha aí, minha gente. Olha aí, ó. Está acontecendo isso porque o cabo é endemoniado. Olha. Ó Deus dizendo que você vai comer a carne dos seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos. Derrubarei os altares onde queimarão incenso, e amostrarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoraram, e a minha alma se aborreceu com vocês. Está vendo, minha gente? Já terminando o livro de Números, já vamos para o livro de Números, mais outro livro pregado. Amanhã, se Deus quiser, não falte, vai ser a continuação da Bíblia, do último livro, das últimas páginas do livro de Levíticos. Deu para entender vocês? Querem fazer alguma pergunta aqui? Querem fazer alguma pergunta do outro lado? Vovô? Vocês estão vendo? Está vendo? Se vocês não fizerem como a palavra manda, não obedecer o quê? A nossa lei, a lei que Deus nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a si mesmo. Não roubar, não matar, não se prostituir. Respeitar os sábados. Graças, meu Deus, eu só tenho de agradecer a Deus. O matuto velho que saiu da roça, tirador de leite, tratorista, cortador de palma. Deus deu esse poder. Foi por isso que eu jejuei 30 dias, pedindo a Deus sabedoria, e Deus está me dando. Já me deu.
Já está a resposta. Porque eu nunca tinha visto isso. Olha, que eu já li a Bíblia 30 vezes, ou mais de 30. Vocês viram, minha gente, quem é Deus? Vocês viram quem é Deus? A bondade que o povo prega de Deus? Vai na história de pastor com boi de abestalhado. De bispo, vai na história bonitinha de bispo, de pastor, de apóstolo, de padre, vai. Agora não vai no caminho certo. Isso aqui é uma passagem que o cara devia pregar, sabe aonde? No meio do comboio de igreja de vagabundos. Olha, vem cá, senta aqui, vamos ver quem é Deus. Para vocês, ver se vocês abrem menos a mente. Menos um pouquinho da mente. Que não chega em casa e não vão esquecer. Porque eu estou pregando, para mim está sendo uma lição. Muito grande. Não é, meu povo? Não é, Júnior? Não é, irmão, compadre? E vocês estão dizendo o quê? Só é glória a Deus, aleluia, aleluia, glória. Tudo mentira, safadeza. Que Deus não está ouvindo merda nenhuma do que vocês estão dizendo. Porque o coração de vocês está mal. Estão em erro com Deus. É por isso, filho, que ninguém está conseguindo nada com Deus. Simplesmente por isso. Está vendo, neguinho do bolo? Tem que mudar, velho. Ainda dá tempo. E ele manda 7 vezes mais a praga pior do que a primeira. Não é, vô? Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão-nos cada dia das hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal. Porque teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Amanhã telhado, até amanhã, em nome de Jesus. Viram, minha gente?